Olá, queridas irmãs, que bênção encontrar com vocês nessa quinta-feira no programa Virtuosas. Hoje nós vamos falar sobre consciência limpa. Lide com os outros, lide com as ofensas aos outros. Então é uma bênção estar estudando com vocês, refletindo, meditando sobre essas lições que têm falado muito ao meu coração. Por isso que trago aqui no programa, para compartilhar o que o Senhor tem me ensinado. Então vamos orar? Lembrando do nosso versículo base, que ele diz o quê? Em Oséias 10, 12. Porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. É isso, minhas irmãs. Vamos buscar ao Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. Então vamos orar? Senhor Deus, fala conosco, Senhor, através dessa meditação. Fala, Senhor Jesus, pois queremos viver e fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso eu te agradeço e já te glorifico. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, consciência limpa. Hoje nós estamos estudando. É a 8ª lição. Vocês acreditam que já falamos bastante? Esse livro, querida, esse discipulado que eu tenho estudado e tenho compartilhado com outras irmãs em Cristo, nos discipulados que nós estamos fazendo na igreja, ele tem como objetivo nos guiar ao Senhor para um relacionamento avivado, um relacionamento mais íntimo com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus tão amoroso. Porque Deus, ele quer se revelar a cada uma de nós. Ele deseja nos encher da sua graça, encher os nossos corações através da sua palavra, da sua verdade. O Senhor, ele quer nos libertar, queridas, das nossas paixões profanas, de hábitos pecaminosos que nos distanciam dele. Porque precisamos refletir a face de Cristo nesse mundo caído. Por isso, a gente traz essas reflexões do livro Buscando a Deus. Nós já falamos sobre avivamento, humildade, sinceridade, arrependimento, graça, santidade e obediência na semana passada. Essas lições, elas estão relacionadas ao aspecto vertical do avivamento, ou seja, do meu relacionamento com o Senhor, onde estou sendo trabalhada com relação, sou orgulhosa? Preciso mudar, preciso ser uma mulher humilde. Preciso ser uma mulher sincera, obediente, que busca a santidade. Então, por isso que essas primeiras lições, ela fala sobre isso, do meu relacionamento com Deus. Mas hoje, nós vamos passar a analisar os resultados, ou seja, as consequências dessa minha busca pelo avivamento, Então, as consequências horizontais do avivamento, ou seja, o meu relacionamento correto com Deus, porque tenho buscado ao Senhor, ele irá refletir, ele irá influenciar no meu relacionamento com os outros, com o próximo. Então, por isso que tenho que buscar ter uma consciência limpa, tanto com Deus como com os outros. Isso eu vejo claramente no apóstolo Paulo, quando ele diz em Atos 24:16. Olha o que é que ele fala. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência pura, limpa, diante de Deus e dos homens. O que quer dizer isso? É andar corretamente com Deus o tempo todo, em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes, mas também andar com os outros. É isso que o Senhor nos chama. Por isso que nós temos meditado semanalmente nesse livro, para que possamos buscá-lo, entender a vontade do Senhor e viver essa vontade. E hoje ele fala, precisamos ter a consciência limpa. Porque, queridas, ter consciência limpa significa não ter nenhum pecado não confessado entre você e Deus ou entre você e a outra pessoa. Pecar, pecamos, erramos, mas precisamos ser humildes e confessar uns aos outros para que tenhamos uma consciência limpa diante do Senhor e diante das outras pessoas.
porque nós estamos nesse mundo caído, mas Deus nos chama a viver de forma diferente. Nós temos um grande exemplo de um profeta chamado Samuel. Samuel que foi consagrado desde o ventre para o serviço ao Senhor. E Samuel, quando chegou a uma certa idade, já velhinho, já nos últimos dias, ele chegou para o povo de Israel, reuniu todo aquele povo e conversou com ele algo extraordinário que eu quero compartilhar com vocês. Olha o que foi que Samuel fez, que se encontra em 1 Samuel 12, 3 e 4. Samuel disse assim: eis-me aqui, testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem enganei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Falem, e eu restituirei. Eles, porém, responderam: você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. Olha só que coisa maravilhosa! Samuel foi um verdadeiro exemplo de ter uma consciência limpa. No fim dos seus dias, ele buscou diante do povo o feedback, saber como é que ele estava, se ele fez algo de errado, e ali ele estava totalmente voltado a pedir perdão, a restituir. E é isso que o Senhor nos chama, querida, a termos uma vida clara, a termos uma vida honesta diante do Senhor. Porque quando eu faço algo com o meu irmão, eu faço primeiro com Deus. Lembre-se disso. Quando eu maltrato, quando eu agrido com as minhas palavras, com as minhas atitudes, com as minhas ações, eu faço primeiro, com o Senhor. Tem base bíblica nisso? Tem sim. Olha o que é que diz em Mateus 25, 37 a 40 e 45. Eu não vou ler tudo, mas você pode pesquisar na sua Bíblia, que diz o seguinte: então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E aí eu pulo para o último versículo que diz: em verdade lhes digo, que sempre que o deixarem de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Então, queridas, quando eu deixo de fazer algo de bom, agradável ao meu irmão, eu estou fazendo com o Senhor. Eu tenho que ter isso muito claro. Em outra passagem, em Atos 9, de 1 a 5, que foi o encontro de Saulo com o Senhor. Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo, ele perseguia o cristão. Ele tinha uma carta já autorizando a perseguição aos cristãos. Então, essa passagem ela nos diz claramente quando Saulo sai para Damasco, atrás, perseguindo os cristãos. Ele diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que era o povo de Deus, tanto o homem como as mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, queridas, Saulo não conhecia Jesus. Ele perseguia os discípulos, o povo do caminho. E quando ele tem aquela queda, quando ele se encontra com Cristo, diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, amadas, ter uma consciência limpa é confessar quando erramos diante do Senhor e diante dos outros. É não perseguir. Se eu errei, eu preciso pedir perdão. Eu preciso confessar. Porque
O bem e o mal que fazemos aos outros, nós fazemos a Jesus. Não é possível, irmãs, acertarmos com Deus e não se acertar com o seu próximo. Essa é a chamada de Cristo por nós, para vivermos esse avivamento. Precisamos olhar para a palavra, viver a palavra e obedecer ao Senhor. Então, se você, se eu, você temos algum problema com algum irmão, limpe a sua consciência. Busque e chegue e peça perdão, porque precisamos viver o que a palavra nos ensina. Sermos mulheres cheias da graça e da verdade do Senhor Jesus. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça a ter mais essa disciplina, que é uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor derrame sobre ti a sua graça, a sua misericórdia. Que o Senhor esteja nos conduzindo neste caminho de avivamento pessoal todos os dias da nossa vida. Que Deus te abençoe, querida. Tchau, tchau e até a próxima.